Quem mantém os olhos fixos no caminho nunca errará a direção. Bom dia, pessoal, tudo certo? Christian Benetti falando aqui, ex-ateu, estudante da Bíblia. Vamos dar prosseguimento aqui ao nosso estudo sobre Salomão, certo? Então assim, Salomão, ele acertou a vida inteira dele, tá? E quando ele errou, ele botou tudo a perder, tá? Porque a vida é assim, a gente acerta a vida inteira, acerta 99 vezes, erra uma vez e a gente é condenado por esse erro, né? Infelizmente é assim, é injusto, tá? Então assim, a prudência, ela mora com a sabedoria, tá? Segundo Salomão, a prudência mora com a sabedoria, né? Não pode errar na prudência, tá? Que Salomão, ele assim, ele só errou no final da vida, tá? Somente no final da vida. Tá? E a gente vai ver o porquê aqui e vai também analisar bastante essa questão e ver como corrigir isso, tá? Salomão, ele acertou quando ele escutou seus pais, tá? Porque acho que isso é o princípio da honra, tá? Pai e mãe a gente deve honrar, certo? E o simples fato de tu escutar e obedecer teus pais, isso já faz com que tu honre teus pais, ok? Mas meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou, enfim, como é que eu vou honrá-los? Cara, nesse caso aí é bem mais delicado, tá? Isso a gente pode falar disso num outro vídeo, tá? Mas a Bíblia diz honra teu pai e tua mãe, tá? E não diz assim, honra teu pai e tua mãe que te fizeram bem. Não. É honra teu pai e tua mãe. Ponto. É isso, tá? Princípio da honra, tá? Um dos princípios que a gente deve cumprir. E não é só pai e mãe, tem outras pessoas que a gente deve honrar também. Vamos fazer mais vídeos sobre isso, tá? Quanto mais tu escuta e menos tu fala, mais sábio tu fica, tá? Quanto mais tu escutar e menos tu falar, mais sábio tu ficará. O silêncio é a voz da sabedoria, tá? A sabedoria de Salomão foi um processo desde criança, tá? Ele começou ouvindo os seus pais, né? Obedecendo, rei Davi, né? Rei Davi já tinha uma boa sabedoria, né? Experiência, né? Então começou ali, tá? Então, assim, o que é a prudência, tá? Que eu falei aqui antes. A prudência é calcular os impactos das tuas decisões, tá? Isso é prudência. Quando tu vai tomar uma decisão e tu sabe o que cada decisão vai acarretar, isso é prudência, tá? E Salomão, ele sabia muito bem julgar as situações adequadamente, tá? Porque assim, infelizmente assim, muitos problemas virão. Infelizmente e felizmente, tá? Porque os problemas eles servem para te crescer e evoluir, tá? Então tu não pode fugir de problemas, tá? Tu tem que encarar os problemas e julgá-los corretamente, tá? Aí tem o famoso caso das mulheres que uma delas sem querer dormiu e rolou por cima do seu filho recém-nascido, né? E matou ele. E no dia seguinte de manhã ela viu que a outra mulher que tinha o filho dela também estava dormindo. Ela pegou e trocou os bebês, né? E pegou o bebê vivo para ela e o bebê morto deixou para outra mulher que estava dormindo. E aí começou a discussão, né? Porque quando ela acordou, ela viu que não era o filho dela, né? E mãe sabe, né? Mãe sabe que é o seu filho ou não, né? É mesmo morto, né? E ela sabia que o filho vivo estava com a outra. E acabou que de tanta discussão eles levaram o caso pro rei, porque na época quem julgava os casos era o rei, né? Explicaram então pro rei, né? E aí o que aconteceu? Tanta discussão e xingamento e uma apontando o dedo para outra dizendo não, o filho é meu, não, o filho é meu. O Salomão com sua sabedoria, com toda a sua sabedoria, o que fez? Pegou, disse, me traz uma espada, tá? E me dê aqui o bebê vivo. Eu vou cortá-lo ao meio e vou dar metade para cada uma e vocês se virem. Imediatamente a mãe verdadeira da criança disse não, pode deixar para ela, deixa a criança para ela, mas não mata ele. E a outra não tava nem aí, né? Disse, mata logo, e azar, né? Então Salomão pegou e disse, pegue o bebê vivo e dê para essa dali é a mãe verdadeira, porque nenhuma mãe quer ver seu filho morto, independente das circunstâncias, né? Então ali
as pessoas conseguiram ver tamanha sabedoria de Salomão e ele ganhou autoridade, né? A partir dos julgamentos que ele fazia, né? Ele julgava corretamente e ganhava autoridade a partir disso, né? Então, o espírito de discernimento, ele te dá autoridade, né? Então, assim, Salomão ele se tornou referência em prosperidade, empreendedorismo e administração. Essas três coisas ele era referência total na época lá. Prosperidade, empreendedorismo e administração. Tá? Ele tinha sabedoria, prudência e julgava corretamente. Ok? Então aqui em 1 Reis, capítulo 4, versículo 34. Homens de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Eram enviados por todos os reis que tinham ouvido falar de sua sabedoria. Tá? Então assim, os reis da terra inteira, eles ouviram falar de um rei que resolvia problemas. Ele resolvia qualquer problema. E que administrava qualquer situação. Desculpa. Que tinha conselhos para a vida. Que estava construindo o maior empreendimento da época, que era o Templo de Salomão. Né? E eles mandavam alguém, né? Alguém do reino lá, eles mandavam para saber mais sobre Salomão. Né? Por exemplo, a rainha de Sabá, ela mesma viajou com todo tipo de presente, ouro, especiaria, perfume, tudo imaginar que ela possuía. Ela viajou com todo tipo de presente para dar a Salomão e para conhecê-lo, né? Conhecê-lo de perto, né? E conversar com ele, né? Adquirir um pouco da sua sabedoria, né? Então assim, tu precisa ser um exímio administrador do que tu já possui, tá? Seja o que for. Se tu possui pouca coisa, seja um exímio administrador dessas poucas coisas. Porque no pouco, quando tu é fiel no pouco, Deus te coloca sobre muito. Tá? Então tu precisa administrar bem o que tu já tem. Porque Deus ele só confiará mais nas tuas mãos, tá? Se tu administrar bem o que tu já tem. Somente desse jeito. Se tu não administrar bem o que tu tem agora, infelizmente tu vai continuar com o que tu tem ou até perder. Provavelmente até perder, né? Porque segundo a parábola dos talentos, quem não administra bem, perde e acaba passando o que tinha para aquele que tem muito, né? Que soube administrar. Então, aprenda a ouvir. Aprenda a ouvir, porque tu tem 2 orelhas e uma boca. Então, ouça mais e fale menos. Ouça pai e mãe, ouça quem tem mais experiência que tu, né? Procure estar com essas pessoas que têm mais experiência que tu, né? Porque tu tem que andar com pessoas que estão acima do teu nível, para aprender com elas, se moldar como elas, seguir o exemplo. E aí tu cresce também, né? Não adianta se cercar de idiotas. Só vai se cercar de idiotas para se sentir inteligente, tu não passa de um idiota também, tá? Cerque-se de pessoas inteligentes, sábias, experientes, e aí tu vai crescer e vai atingir o nível delas também. Julgue corretamente as situações, tudo que aparecer para ti, todos os problemas que aparecer, julgue com paciência e sabedoria, tá? Julgue corretamente, que isso vai te trazer autoridade, tá? Administre corretamente o que tu já tem, tá? Então, como eu falei, seja fiel no pouco e Deus te colocará sobre muito. E assim, quando a gente está numa zona de conforto, a gente acaba entrando no automático, né? Que foi basicamente o que aconteceu com Salomão. Ele já estava na sua velhice, né? E ele fazia tudo certo, prosperava muito, né? Ficava muito rico e tudo mais. E acabou que de ele fazer tanto isso, ele acabou entrando no automático. Ele estava na zona de conforto, né? Imagina, o maior rei da terra, o mais sábio, mais rico que já existiu. Então ele estava na zona de conforto, né? E assim, alguns princípios eles são inquebráveis para todas as pessoas. Né? Alguns princípios como falar a verdade sempre, né? Falar a verdade sempre é um princípio bíblico milenar, tá? Tu não pode quebrar isso, tu tem que sempre falar a verdade, tá? Não roubar, não matar, etc, né? A gente sabe que tem coisas que são inquebráveis e imutáveis, tá? Já algumas coisas é Deus que pede exclusivamente para ti, para que tu não faça ou para que tu cumpra, ok? Por exemplo, Deus disse para Sansão não cortar o cabelo e não beber vinho. E o que Sansão fez? Justamente o que Deus disse para ele não fazer. Deixou cortar o cabelo dele, né? Então assim,
Perdão. Salomão não podia casar com mulheres estrangeiras, foi o que Deus pediu para ele. Não se case com mulher estrangeira. Por que ele pediu isso? Porque Deus vê o futuro. Deus, ele vê o nosso futuro de acordo com as decisões que a gente toma. Tá? E por isso que ele te pede coisas que muitas vezes na hora pode parecer não fazer sentido. Tá? Mas é porque Deus já viu o futuro. Se ele vê o futuro e diz assim, ó, se o Christian tomar tal decisão, ele vai errar no futuro. Com certeza ele vai errar. Então eu vou dizer para ele não fazer aquilo. Tá? E tu seja e daí, se eu for um servo fiel e obediente, eu não vou fazer o que ele me pediu, né? Ou seja, vou obedecer ele, né? E aí sim vai dar tudo certo, né? Agora, se eu quebrar o que ele me pediu, aí eu tô lascado. Então assim, ó, obedeça sem duvidar, tá? Se Deus pediu algo para ti exclusivamente, obedeça sem duvidar, tá certo? Obedeça sem duvidar. Se ele te pediu para largar a bebida, se ele te pediu para largar o cigarro, se ele te pediu para largar as drogas, tu vai fazer, vai obedecer ele e nunca mais vai botar aquilo lá na boca. Entendeu? O erro de Salomão foi amar a coisa errada, tá? Porque assim, ó, o amor ele é mais forte que a sabedoria. Tá? O amor ele é um poder inquebrável, invisível e eterno, tá? Salomão, mesmo com toda a sabedoria dele, ele amou as coisas erradas no final da sua vida, né? Ele amou as mulheres estrangeiras e através delas ele acabou adorando outros deuses, né? Então ele errou feio, né? Então cuidado com o que tu ama, tá? Muito cuidado com o que tu ama. Desculpa. Deus não quer que tu ame o dinheiro, por exemplo, tá? Mas sim, ele quer te prosperar, só que assim, ó, tu não pode ter amor ao dinheiro, como diz na Bíblia. É o amor ao dinheiro a raiz de todos os males. Não é ter dinheiro, é o amor ao dinheiro, tá? Cuidado, o amor ele é mais forte que a sabedoria. Quem ama a coisa errada está destruindo o seu destino, certo? Que nem eu disse, Deus vê o futuro, né? Se tu amar a coisa errada, tu vai destruir o teu destino que Deus preparou para ti. Então, com prudência, bom julgamento e boa administração, dificilmente tu vai errar na vida, tá? A não ser que ame a coisa errada, né? Porque se tu tiver prudência, julgamento e administração, tu vai acertar em tudo, tá? Agora, se tu amar a coisa errada, né? Se tu amar, por exemplo, eu amo uma mulher que é da... eu não posso falar religião aqui, senão vão cair matando aqui, vão me cancelar, né? Mas enfim, eu acho que vocês entendem o que eu quero falar, né? Se eu amar uma mulher que mexe com demônios, por exemplo, né? Então eu tô não, mas eu vou converter aquela mulher. Não, é mais fácil ela te converter para a religião dela do que tu converter ela para Cristo, tá? Então cuidado, tá? Então ame a Deus acima de tudo e ame teu próximo como a ti mesmo, tá? Então ame a coisa certa. Se tu amar a coisa certa, tudo vai dar certo. Ame a Deus com toda a tua força, de todo o teu entendimento, né? E ame teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, tenha empatia, né? Se coloque no lugar da pessoa. Quando tu ama a coisa errada, a sabedoria enfraquece, né? Então tu pode ser a pessoa mais sábia do mundo. Se tu amou a coisa errada, a tua sabedoria vai pelo ralo, tá? Davi, ele errava, e ele errava bastante, mas ele consertava, né? Davi se arrependia, e essa era a diferença dele para Salomão, né? Por isso que Davi terminou bem e Salomão terminou mal, tá? Porque Davi se arrependia. Ele se arrependia imediatamente, como diz a Bíblia, né? E na Bíblia não diz que Salomão se arrependia, tá? E outra coisa, Davi, ele errou no meio do percurso, né? Então quando tu erra no início ou no meio do percurso, é mais fácil de se arrepender, né? E corrigir aquilo e não tornar a fazê-lo, né? Já Salomão errou no final. Salomão errou no final da vida, né? Fez tudo certo a vida inteira, errou no final. Aí não dá, né? Então cuidado com isso também, tá? Cuidado. Se tu tá fazendo algo e tá no final dessa coisa e erra no final, cuidado. Mas agora vai ficar assim. Não vai ficar assim, vai ter que fazer do zero de novo, tá? Cuidado. Então assim, ó, não erre agora que tu conhece a palavra, tá? Se tu já conhece a palavra, cuidado, tu vai ser muito mais cobrado do que aquele que é ignorante na palavra, tá?
A pessoa que é ignorante na palavra, só por aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, ela vai para o céu. Tá. Mas a pessoa que conhece a palavra, que leu a Bíblia inteira, né, e sabe o que é certo e o que é errado perante os olhos de Deus, então essa pessoa será muito mais cobrada no seu julgamento. Muito mais cobrada no seu julgamento. Tá? Como diz a Bíblia. Ok? Davi, ele se arrependia imediatamente, né? Como eu disse, quando ele sabia que ele errou, na hora ele se arrependia, né? Se humilhava, né? E consertava e não tornava a fazê-lo, né? Essa lição que Davi deixou para nós também, tá? Então assim, ó, o arrependimento é a única ligação entre Deus e o teu propósito, tá? Se quer cumprir teu propósito, arrependa dos seus pecados. Se arrependa dos seus pecados, mas não torne a cometê-los. Quando tu percebe que tu pecou, tu tem que se arrepender, pedir perdão para Deus e confessá-lo a alguma pessoa de confiança, tá? Porque ao confessar o teu pecado a uma pessoa de confiança, tu sente uma vergonha muito grande, né? É uma vergonha muito grande. E na Bíblia diz no Novo Testamento que a gente deve confessar nossos pecados para uma pessoa próxima, assim, que é justamente para quando a gente pensar em pecar novamente naquela mesma coisa, a gente vai pensar 2, 3 vezes em não fazê-lo por causa justamente da vergonha que a gente sentiria em ter que de novo ir lá e confessar. Ainda mais uma coisa que tu já fez, né? É pior ainda, tá? Então, se arrependa de coração, peça perdão para Deus, tá? E confesse para uma pessoa íntima, uma pessoa próxima, tá? Que tu confia, né? Que aí é muito mais difícil tu tornar a fazer esse mesmo pecado, ok? Salomão, então, ele não se arrependeu, ele simplesmente continuou errando, tá? Como ele estava no final da vida já, né? Então, acabou mal. E então, assim, ó, se errar e não se arrepender, infelizmente vai perder tudo, como foi o que aconteceu com Salomão, né? A gente não pode deixar de lado toda a sabedoria e toda a vida de Salomão, né? Que ficou assim na história, né? Então a gente estuda com isso, né? Como sempre digo, leia Provérbios, é um livro excelente, tá? Mas infelizmente, mesmo com toda a sabedoria que ele tinha, ele errou no final, ele amou a coisa errada e acabou mal. Infelizmente acabou mal. Foi adorar outros deuses e isso irritou muito o nosso Deus. Tá certo, pessoal? Muito obrigado por ter ficado até aqui nesse vídeo, tá? Amanhã a gente encerra então a série de Salomão e peço que compartilhe esse vídeo no grupo da família, com os teus amigos, enfim, certo? Então, te vejo amanhã no último vídeo da série de Salomão. Muito obrigado e tchau!